Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos desta feita compartilhar com os irmãos a lição de número 3. Esse trimestre, lembrando aos nossos irmãos que os comentários da nossa revista da Escola Bíblica Dominical é do pastor Eurico Bergstein. Grande homem de Deus, saudoso pastor Eurico Bergstein. E é uma lição assim de grande ganho, de grande proveito para a sua vida espiritual. Observe que o texto bíblico revela-nos verdades espirituais que a mente humana, por mais culta que seja, dificilmente tem capacidade para compreender. As alegorias, às vezes apresentadas em suas narrativas, são muito mais do que palavras. É necessário, portanto, que aquele que se debruça para ler tenha discernimento para interpretar e entender os significados de preciosas lições e conselhos que muitas vezes se encontram nas entrelinhas da narração, implícitas às vezes, mas carregadas de sentido e verdades que nos aproximam ou nos levam para perto de Deus, nos fazendo compreender a sua vontade. É importante que aquele que ler, leia com humildade, coração submisso e quebrantado, reconhecendo suas fraquezas, até que seja manifesta a vontade de Deus na própria vida. O título desta lição, desse terceiro trimestre, lição de número 3, é O Despertamento Renova o Altar. O texto áudio se encontra em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. O altar, ele tem um significado peculiar, muito especial na vida do povo de Deus, né? Desde a história dos hebreus até os nossos dias. Tem um grande significado o altar, onde nós vamos diante do altar, não para receber, mas para ofertar, para oferecer sacrifícios. Isso é uma característica que diferencia, né, a Igreja de Deus, né, desse neo-evangelho que tem sido pregado por aí afora. Então, venha comigo neste momento, esteja de posse aí da sua revista, da Escola Bíblica Dominical, da Bíblia Sagrada, para juntos compartilharmos este conhecimento e nos aproximarmos mais da vontade do Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras, capítulo 3, versos 2, 5, 10 e o 13. Diz assim a Santa Palavra. O verso 2 diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o ritual, cada coisa no seu dia. É importante abrir já um parêntese aqui para a questão da ordem e da decência.
que é muito importante esses fatores para a prestação do culto, da adoração. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o ritual, cada coisa no seu dia. Isso é importante ser observado. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Aí nesta narrativa há uma descrição, por parte de Esdras, do que ocorreu quando eles começam, ao retornarem a Jerusalém, ao retornarem do cativeiro, naquele momento em que eles passaram a celebrar o Senhor, a reparar o altar do Senhor e fazer aquilo que eles sabiam que precisavam fazer. Em primeiro lugar, por gratidão. E, conforme a narrativa bíblica, a alegria foi tão grande, que ao longe se ouvia as vozes de júbilo misturada com o choro, com o pranto, com o coração quebrantado, com o coração alegre, com o coração feliz. Então, observe que essa aproximação com o altar, esta reparação do altar para se oferecer sacrifício, traz quebrantamento, traz transformação, traz mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. E verdadeiramente o povo louva e adora a Deus. Objetivo geral desta lição: identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Quanto aos objetivos específicos, lá no tópico 1, vamos elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Tópico 2, vamos entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. No tópico 3, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Introdução. Qual é a importância do altar na vida daqueles que se aproximam de Deus? Quando olhamos para dentro da palavra de Deus, observamos que homens como Noé, Abraão, Josué, Gideão, Davi, entre outros, destacamos aqui os mais proeminentes, nesta comunhão, neste caráter de devoção, de adoração, mas existiram muitos outros, que se aproximaram do altar, que edificaram altares para adorar a Deus, para ser grato a Deus, para lhe oferecer sacrifícios. Destacamos aqui apenas estes, Davi, entre outros, em diversos momentos de suas vidas, edificaram altares para oferecer sacrifícios a Deus. E na vida da igreja, qual a simbologia do altar para a vida espiritual da igreja e na vida dos crentes agora em um Novo Testamento? O fato a considerar em relação ao altar é que o adorador nunca chegava
de mãos vazias. Isso é importante. Isso é importante nessa reflexão, nesta análise, neste estudo, né? O verdadeiro adorador, aquele que chegava voluntariamente para adorar a Deus, ele nunca chegava de mãos vazias. Ou melhor, ele não poderia chegar de mãos vazias, né? E isto tem grande significado espiritual para a vida da igreja. Talvez, quem sabe, você não seja mais abençoado porque você tem levado essa coisa espiritual de forma tão leviana, né? De forma tão descompromissada, e não é assim, não é assim. Pela palavra de Deus, nós observamos que nós servimos a um Deus que é um Deus ordeiro, organizado, né? E se ouvires, se deres ouvidos, Deuteronômio capítulo 28, há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe que há uma condicional, né? Então eu preciso fazer conforme o manual, conforme nos orienta a palavra de Deus. Qual foi o significado do altar na vida de Noé depois de ter passado aquele dilúvio? A primeira coisa que Noé faz ao sair com a sua família é edificar um altar a Deus. Por que Noé fez isso? Tem essa importância, esse questionamento que o crente precisa refletir para poder ordenar a sua própria vida. O altar na vida de Abraão, Gênesis 22:9. Por que Abraão ele tinha essa familiaridade, sentia essa necessidade de edificar um altar ao Senhor, quando ele buscou resposta de Deus em relação à destruição de Sodoma e Gomorra? Abraão foi lá, preparou um altar para invocar o Senhor. Ele queria resposta. Por que o Senhor vai destruir? Eu vou preparar um altar aqui porque eu preciso que o Senhor responda. Compreenda isso. São verdades espirituais. Existem mensagens implícitas dentro das narrativas bíblicas que nós precisamos ter discernimento espiritual para compreender. Josué capítulo 8, verso 30, o altar na vida de Josué. Qual foi essa necessidade que Josué teve de edificar um altar ao Senhor quando volta das batalhas, antes de ir para as batalhas, né? O porquê dessa necessidade do altar? Juízes capítulo 6, verso 25 ao 27, o altar na vida de Gideão. Lembre-se daquele episódio em que Gideão faz prova do Senhor, prepara ali um altar, prepara ali alguma oferta, porque na verdade ele precisava de uma resposta de Deus para aquilo que ele estava a enfrentar. Isso tudo é importante. Ainda 1 Crônicas 21 e 26, o altar na vida de Davi. Davi foi um dos homens que também ofereceu muitos sacrifícios ao Senhor. Fosse quando, em função do livramento, né, das mãos de um inimigo, de um grande inimigo, uma resposta de Deus, Davi estava sempre disposto e pronto a edificar um altar, a preparar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor, tá? Como forma de gratidão. Hebreus ainda, capítulo 13, verso 10 e 15, o altar na vida da igreja. Estamos vivendo agora um contexto espiritual diferente, mas existe também uma necessidade, né, na vida da igreja. Porém, esse altar agora, ele tem toda uma conotação espiritual e a igreja precisa compreender isso também. Porque aqueles altares lá no Antigo Testamento, ele apontava para a vida espiritual da igreja e todo um contexto que envolveria a igreja do Senhor. É importante nós compreendermos isso. Primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar.
Quando o homem de Deus, a mulher de Deus são despertados, ele é direcionado, ele é compungido a se dirigir para o altar, para buscar ao Senhor, para dedicar a sua vida a Deus. E aí entra aqui uma reflexão introspectiva. Será que Deus vai aceitar a minha presença, a minha oferta, o meu sacrifício, se o meu altar espiritual estiver desconcertado? Aqueles apontavam para estes, e eu preciso compreender isso. Primeiro subtópico: o povo judeu sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Na história do povo hebreu, o altar tinha grande relevância para eles. Era sobre o altar que eles ofereciam sacrifícios pacíficos, sacrifícios que proporcionavam a comunhão com Deus, Levítico 6, do 1 ao 14. E obviamente, ao retornarem do cativeiro, eles precisavam muito mais estar em comunhão com Deus, pois fragilizados espiritualmente, como se encontravam, precisavam estar alerta aos inimigos que os cercavam. Enfrentar esses inimigos sem a ajuda de Deus, sem a proteção de Deus, era praticamente impossível, né? Esdras capítulo 3, verso 3, revela essa necessidade, o porquê eles se movimentaram para edificar, restabelecer os altares do Senhor. O encontro com Deus era possível no altar da expiação, da adoração, fosse como oferta de manjares, fosse por ofertas pacíficas ou expiação pelo pecado. Eles sabiam disso. Haviam aprendido na lei de Moisés, lá no Êxodo, no Levítico. Eles tinham conhecimento de todas as ordenanças e cerimoniais e agora haviam retornado do cativeiro. Então, eles almejavam por esta bênção. Êxodo capítulo 29, verso 43. Subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Elias, ao enfrentar os profetas de Baal e o rei Acabe, 1 Reis 18, 16 ao 40, observe, que quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal, ele observa que a primeira coisa a ser feita seria reparar um altar que tinha sido edificado. Ele faz essa reparação, e aí ele começa a clamar a Deus. Observe que não é de qualquer maneira. Tudo isso tem um sentido figurado, um sentido espiritual para a vida da igreja. Não é de qualquer forma que Deus vai ouvir a minha oração. Aí eu quero frisar isso aqui porque há um contexto agora, nesse momento tão conflituoso que nós estamos vivendo, de qualquer pessoa você ouve, vamos orar, pede oração, mas entrar por este caminho, eu preciso ter este altar consertado, este altar reparado, porque o fogo não descerá do céu se o altar estiver quebrado, desarranjado de qualquer maneira. Todas essas verdades espirituais, todas essas verdades do Antigo Testamento apontavam para verdades espirituais no contexto da igreja, e é importante que se observe isso. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, segundo as Crônicas 29:3, a primeira atitude que ele tem é de fazer uma reparação nos altares. Até mesmo porque seus antecessores, como o rei Acás, havia profanado o altar do Senhor, havia impetrado costumes, usos e costumes que não era pertinente àquilo que o povo havia aprendido na lei de Moisés. O rei Ezequias, ele tem esse cuidado de fazer essa reparação. Então observe que sempre havia alguém disposto a consertar o que estava fora do lugar para que Deus se manifestasse na vida do povo. Isso tem lições preciosíssimas para a vida da igreja.
mandou reparar o templo, tirar toda a imundície, o rei Ezequias, e reparar o altar do holocausto que havia sido substituído pelo seu antecessor, rei Acás. E hoje nós temos observado que muitas coisas no contexto espiritual da igreja têm sido substituído, tem se tirado aquilo que Deus instituiu e colocado coisas que em nada tem a ver com o respaldo da palavra de Deus, sem base bíblica. Isso é importante para nós, irmãos, observarmos, percebermos em nossos dias. E aí a situação se complica, Deus não salva, o Espírito Santo não se manifesta e nós ficamos perguntando por quê? Por quê? E na verdade, olha aqui, olha. O altar do Senhor havia sido substituído aqui pelo rei Acás. E o Ezequias, espiritual que era, quando ele toma posse do reino, a primeira coisa que ele faz é restabelecer a ordem do culto, restaurar o altar, reparar as imundícies que havia dentro do templo e colocar o altar do Senhor no lugar em que ele deveria estar. É isso que talvez você e eu, nós estejamos precisando fazer, principalmente com essa onda aí do neo-evangelho que tem substituído muitas coisas grandiosas e preciosas que edificam a vida das pessoas por coisas que apenas amaciam o ego, que enaltece a criatura em detrimento do Criador. Presta atenção nessas coisas, né? Para ser edificado. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram os altares sobre as suas antigas bases. Isso é tão importante para nós. Olha só que interessante. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram os altares sobre as suas antigas bases. Sabe por quê? Porque as antigas bases, elas foram instituídas por Deus. Era o modelo que Deus havia dado. Não pode ser substituído. O modelo que Deus determinou não pode ser tirado para colocar o que o homem acha que deve ser. Compreenda isso. Que muitas dessas atitudes, elas são tomadas por homens que não têm comprometimento com Deus, têm comprometimento com seus próprios anseios e desejos carnais. Nós precisamos urgentemente, irmãos, entrar pelo caminho da palavra de Deus. Então observe que a primeira coisa que os hebreus, os judeus fizeram quando voltaram do cativeiro foi construir os altares sobre as suas antigas bases. Tem mensagem nesse trecho tão curto para muitas horas de estudos, mas nós não temos tempo suficiente para isso. Como determinava a lei, eles sabiam como determinava a lei e como aqueles altares deveriam estar edificados, né? Esdras capítulo 3, verso 3. Ressalte-se nesse episódio a questão da ordem e da decência conforme o modelo, Houve alegria e grande temor entre eles e o culto a Deus foi restaurado. Esdras capítulo 3, versos 4 e 5. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Após ter analisado toda uma situação e um contexto histórico dentro da vida do povo hebreu, nós nos aproximamos agora desse contexto espiritual da igreja no Novo Testamento, onde Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Não pode ser colocado outro fundamento. Não existe outro ensinamento que não seja o ensinamento de Cristo e da sua palavra. No Antigo Testamento, a perfeição do culto estava centrada no altar. Olha que coisa interessante. O altar, ele tinha grande significado, grande simbologia.
não poderia ser de qualquer maneira. No Antigo Testamento, a perfeição do culto estava centrada no altar. Havia um modelo, havia uma ordem, havia todo um significado em torno do altar. Na verdade, o altar apontava para o Calvário e a morte de Cristo no Gólgota. É o tema principal e mais importante do cristianismo. Daí o motivo pelo qual precisavam seguir o modelo e às vezes reparar o que não estava certo. 1 Coríntios 15:3, ainda 2:2. Era por ele que foram todas as coisas. Toda a preeminência estava nele, estava em Cristo. E todo aquele cerimonial já apontava para ele, para este justo. Né? Colossenses 1:17 e 18. Ele é a redenção do mundo inteiro, aos que creem no seu nome. Ele é a principal pedra de esquina, vai dizer Pedro lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Efésios também, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 7, 2:13 ao 16, Romanos 3, 23 ao 25, ainda 5, 9 e 10, 1 Pedro 1, 18 e 19 também vai falar dessa importância que Cristo tem para a igreja, para o cristianismo, para aqueles que entregam as suas vidas para Ele. Então observe que neste contexto espiritual da igreja, no Novo Testamento, Cristo é o centro da nossa comunhão. E se Cristo é o centro da nossa comunhão, nós precisamos estar alinhados com os seus ensinamentos, com aquilo que Ele nos orientou, com aquilo que Ele nos proporcionou pela cruz, pelo rasgar do véu, pela sua carne, pelo seu sangue. Subtópico 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte de Cristo. Observe, o Pai, ainda antes da fundação do mundo, Efésios 3, do 6 ao 9, na consumação dos tempos, enviou o Filho amado. Gálatas 4:4, João 3:16. Observe que toda essa manifestação gloriosa, né, para que nós tivéssemos Cristo como tema principal do cristianismo e o centro da nossa comunhão, toda a Trindade foi movimentada, né? Toda a Trindade se manifestou para que isso ocorresse. O Pai, ainda antes da fundação do mundo, e aí na consumação dos tempos, Ele envia o seu Filho Jesus para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, né? Letra B. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta de sacrifício. Ele mesmo é o sumo sacerdote perfeito e Ele mesmo é a oferta, é o sacrifício que é oferecido no altar do holocausto, na cruz do Calvário. Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Levou sobre si as nossas culpas no madeiro. 1 Pedro 3:18. O profeta Isaías já havia também proferido isso, lá no capítulo 53, né, de Isaías, uma leitura muito bem conhecida, que não precisamos repetir aqui. Letra C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que levantara-se contra ele até chegar à cruz. O Espírito Santo estava ali ajudando, intercedendo, lhe dando graça, lhe dando força, até que ele chegasse ao Calvário, porque era necessário. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão dos pecados. Foi pelo Espírito Santo que ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício. Hebreus 9:14. Vale nós ressaltarmos aqui que sem o Espírito Santo, né, na nossa vida, nada podemos fazer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Mas é importante nós lembrarmos ainda que se nós não aceitarmos a Cristo verdadeiramente como Salvador, o Espírito Santo
não vem. Ele não entra dentro de nós, ele não faz morada em nós. Isto é importante se destacar na vida espiritual da igreja. Subtópico 2. O Espírito Santo, pelo despertamento, revela a grande vitória de Cristo no Gólgota. E o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo quem ilumina o entendimento dos homens, para que compreendam qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. De nós mesmos não conseguiríamos, mas é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, assim como se rasgou o véu, assim como o véu foi rasgado, o Espírito Santo, ele abre, essa cortina, este véu que nos tira a visão das coisas espirituais e nos ilumina o entendimento para compreender a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 32. Letra A. O Espírito revela a grandeza do poder de Deus sobre nós e que foi manifesto em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1, 19 ao 20. Ele revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, do 16 e o 17. É uma palavra bem conhecida, quando o Senhor fala para Pedro: e tu, Simão, que dizes que eu sou? Quem eu sou? Imediatamente, pelo Espírito de Deus, Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não lhe daria essa resposta se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Então observe que o Espírito Santo, ele tem essa função de revelar a vontade de Deus aos homens. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz, revelando a necessidade daquele acontecimento. Isso é revelado no encontro de Cristo com os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 32 ao 45. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito brado: está consumado. João 19, 30. Rasgou-se o véu da separação, estava aberto o acesso ao céu pela cruz de Cristo a todos os que creem em seu sacrifício. Mateus 27, 51. Nenhum homem pode compreender essa verdade se não lhe for revelado pelo Espírito Santo. É importante que nós compreendamos isso. Um novo e vivo caminho estava posto diante da humanidade pelo rasgar do véu, isto é, pela carne e pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 10, 19 ao 20. Assim, Cristo triunfou sobre o inferno e suas potestades, despojando-os pela cruz. Colossenses 2 e 15. Nossa vitória estava garantida. 1 Coríntios 15, 57. 2 Coríntios 2 e 14. Romanos 8, 37. Pela fé em Jesus Cristo, nós podemos vencer inclusive o mundo, 1 João 5, do 4 ao 5. Todas essas bênçãos estão facultadas a todos os homens gratuitamente. Custou um alto preço, pago na cruz do Calvário, mas a nós é gratuitamente oferecida, E você precisa compreender esta verdade, aceitar a Cristo como Salvador, para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21, Isaías 53, 11, Gálatas 2, 16, Atos 13, 39, Romanos 4, 22 e 25. O Espírito manifesta todas as coisas, 1 Coríntios 2 e 10, Efésios 5 e 13. Não há nada encoberto que não seja revelado, e quem faz essa revelação é o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue se esconder, ninguém consegue fazer nada oculto, Ao ser iluminados por esta luz, sentimos o peso de nossos pecados, e o arrependimento é o primeiro sentimento quando há um verdadeiro encontro com Deus. Isaías 6, do 5 ao 7. Tópico 3. Cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações, principalmente nesses últimos dias em que antecedem a volta de Cristo. Tem muitas coisas que parecem, mas não são.
muitas. E você precisa estar alerta. Nem tudo que reluz é ouro. Diz um ditado do mundo aí, né? Nem tudo que reluz é ouro. E mais do que nunca, meus irmãos, meus amigos, nesses últimos tempos, há muitas manifestações estranhas que às vezes até parece, mas não é. Quando nós entramos para dentro da palavra de Deus, quando nós nos dirigimos pela égide da palavra de Deus, nós percebemos que existe algo realmente estranho e que não tem base na palavra de Deus. Já no tempo dos apóstolos surgiram muitos movimentos que tinham aparência de piedade, temor e submissão a Deus e a sua palavra, mas conferimos pela palavra de Deus que muitos não passavam de enganadores e usurpadores da fé alheia, o que não é diferente em nossos dias. Colossenses 2:23, Paulo advertia já naqueles dias os colossenses, acerca destas coisas. E muito mais agora, nestes últimos tempos em que nós estamos vivendo. Em nossos dias, os chamados avivalistas procuram com suas técnicas persuadir pessoas fragilizadas, que por outro lado também não leem Bíblia. São pessoas que não procuram examinar a palavra de Deus, não procuram ler a Bíblia Sagrada e acabam por entrar pelo caminho do engano e da mentira e da falsidade, do evangelho barato, em busca de bel prazer, prazer para a carne, prazeres para os seus anseios, para aquilo que eles desejam, e quando na verdade essas coisas são coisas materiais, são coisas que ficam aqui, e a Bíblia não dá ênfase a estas coisas. A maior ênfase que a Bíblia dá são as coisas espirituais. Por quê? Porque elas são para a eternidade, elas não perecem, e há muitas pessoas enganadas, são muitas pessoas enganadas, porque entram por este caminho do engano, da mentira. Eu costumo dizer que a mentira é melhor a mentira, porque é mais fácil, né? É mais fácil, é mais tranquilo. Compreenda isso, né? Imita o batismo com o Espírito Santo. Hoje até se imita o batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas transforma o culto em shows e apresentações que em nada têm a ver, né? Em que não há manifestação do Espírito Santo, mas sensacionalismos e emoções carnais, sem temor e sem bases bíblicas para o que fazem. Quando as pessoas saem daquele movimento, elas saem pior do que elas entraram ali. É importante, irmãos, nós compreendermos isso, porque mais do que nunca, nestes últimos tempos que antecedem a volta gloriosa do Senhor, há uma manifestação que parece ser espiritual da parte de Deus, e não é. É um espírito maligno e do engano para desviar as pessoas do caminho da verdade. Compreenda isso. Peça discernimento a Deus para estas coisas. A maior evidência do verdadeiro avivamento tem suas bases no temor à palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A maior evidência do verdadeiro avivamento tem suas bases no temor à palavra de Deus, submissão à sua palavra, coração contrito, quebrantado verdadeiramente, de força em força, combatendo contra o mal. O salmista já falava isso, lá no Salmo 84, verso 7. Observe que no período do rei Josias, se não me engano, no capítulo 34 de 2 Crônicas, quando o rei Josias, com apenas 8 anos de idade, ele assume o trono de Jerusalém, o trono de Judá. Aliás, quando ele assume o trono, 2 Crônicas, capítulo 34, a primeira coisa que ele faz é reparar o templo do Senhor, buscar reparar o templo, os altares, assim como o rei Ezequias também o fez. E diz a narrativa bíblica que
enquanto eles faziam toda a limpeza no templo, foi encontrado o livro da lei, o Pentateuco foi encontrado. E aí pede-se para que se leia o livro da lei diante do rei, e quando é feita aquela leitura, quando o escrivão ele faz aquela leitura, o rei rasga as suas vestes, se joga no pó e na cinza, quebranta o seu coração e compreende que grande é a fúria de Deus por conta do pecado do povo, porque ele sabe que o povo está completamente fora do que dizia aquela palavra, a palavra de Deus. Então é conclamado a todo o povo a se humilhar, a buscar a Deus, a reparar o altar. Ele destrói altares que eram edificados a deuses que não eram deuses. Ele destrói as sepulturas de falsos profetas. Olha que coisa grandiosa, né? Que coisa grandiosa. Faz todo um conserto, todo um reparo para que Deus venha dar vitória à sua nação. E nós observamos que foi pelo conhecimento da palavra de Deus que todo o povo foi avivado. Então, observe que o avivamento ele vem, em primeiro lugar, por esse conhecimento da palavra de Deus. E aí, a humilhação, o choro, o pranto, a oração, o coração quebrantado. E aí sim, aí Deus se manifesta no meio do seu povo. É importante para nós compreendermos essas verdades. Concluindo agora a nossa lição, concluímos, pois, que o altar da adoração e do sacrifício, no decorrer da história do povo hebreu, era o meio pelo qual os servos do Senhor procuravam se apresentar diante dele. Fosse como gratidão, oferta por livramento, sacrifícios pacíficos, pelo pecado, pela colheita, pela vitória sobre a guerra, por um grande livramento, sempre em face desses cultos, grande avivamento ocorria entre o povo. E a maior lição que tiramos desses cerimoniais é que, para ser aceito, o altar precisava ser reparado, alinhado conforme a vontade de Deus, conforme o modelo, conforme a orientação do próprio Deus. Conferimos lá em Levíticos capítulo 4, verso 26, Josué 22, 28, Êxodo 24, 5, 29 e 28. Do contrário, nem o ofertante nem o sacrifício eram aceitos. Olha quão profundo tem o significado do altar na vida da igreja, na vida do crente salvo. Não deveriam ser oferecidos mais, agora a partir daqueles dias, quando eles voltam do cativeiro, não deveria mais ser oferecido sacrifício aos demônios, porque eles o faziam conforme o costume das outras nações. Eles entraram por este caminho também, oferecer seus filhos a Moloque, inclusive, E quando lá em Levítico 17 e 7, o Senhor havia ordenado que eles não podiam fazer sacrifícios aos demônios, porque era o costume das demais nações, costume que se via entre as nações pagãs. Sacrifícios de louvor deveriam ser voluntários, Levítico 22, 29, é de fundamental importância para a vida espiritual do salvo e o maior significado para os nossos dias. Não devemos esquecer que o altar do sacrifício apontava para uma realidade espiritual, o Calvário, a cruz e o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você possa cada dia mais buscar esse despertamento para compreender a vontade de Deus, compreender a sua palavra e sempre oferecer sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor, mas com o coração quebrantado, com o altar reparado, para que porventura Deus aceite o seu sacrifício. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.